Boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, do curso da Breve História da Liturgia. Saúdo você com a paz de Jesus Cristo nesta segunda-feira. Hoje nós estamos na nossa 8ª aula. A aula de hoje ela é um pouco diferente. Ela é um resultado daquilo que conversamos na aula 7ª da liturgia do Concílio de Trento. Eu falei que, com o surto protestante da Alemanha, a igreja deu uma resposta. Claro que essa resposta ela não veio logo de imediato nos primeiros anos da Reforma. Se considerarmos que a Reforma de Lutero, basicamente de 1517 a 1530, os bispos, a igreja só foi convocar um concílio em 1545. Você imagina, em 1530, a Reforma Protestante da Alemanha estava praticamente consolidada outra igreja. A Igreja Reformada da Alemanha, que depois vai se chamar a Igreja Luterana. Então, de 1530 a 45 é um raio de 15 anos de distância, porque a igreja, ela não, apesar de a gente achar que ela se surpreendeu muito com a reforma de Lutero, e como a gente aprende nas aulas de história, na escola, foi assim uma confusão, não foi bem assim. As comunicações eram lentas, as coisas aconteciam na Alemanha, daqui que Roma tomasse parte daquilo. Não é como hoje que você manda um WhatsApp e diz as coisas. Então você tem que imaginar com a cabeça do tempo. A maneira como a escola nos ensina a reforma e a contra-reforma é como se as coisas estivessem acontecendo na Alemanha e a igreja de Roma já estivesse dando uma resposta logo de correção. Os abusos que os reformadores protestantes questionavam, protestavam, é como eu falei na aula anterior, não que eu defenda a reforma protestante, eram coisas salutares, eram coisas interessantes. Por exemplo, a participação do povo na missa, as pessoas terem a palavra de Deus, purificar o culto, porque o culto litúrgico ficou cheio de devoções. Então, o protesto, e a gente chama protestante com todo respeito, eles tinham razão de questionar algumas coisas. O que não acertaram foi que questionaram sem viver em comunhão, porque reforma na igreja não é mudar as coisas, é voltar à fonte como foi lá no começo. Como citei na aula anterior, Francisco de Assis foi um grande reformador da igreja, mas Francisco de Assis reformou sem sair da igreja. E os reformadores protestantes, como Lutero e outros que vieram antes dele, quiseram reformar questionando, mas saindo da comunhão. Então, aquilo que se dizia da reforma protestante tinha um respaldo, e a igreja, nesses 15 anos de diferença, para convocar o Concílio de Trento, em 1545, era o tempo necessário para se perceber quais eram os pontos da fé que a reforma protestante da Alemanha tinha ofendido. Por exemplo, a presença real de Jesus na Eucaristia. O protestante dizia que Cristo não está presente na Eucaristia. A autoridade do ministro ordenado, colocando em xeque o valor do sacramento da ordenação. Porque o problema de Lutero não era com a igreja, era com a autoridade constituída, o sacerdócio ministerial. Então Lutero deixou um sacerdócio leigo, que todo mundo é sacerdote e oferente. Então, a reforma protestante tocou em pontos muito concretos da questão do sacramento, a validade do sacramento da ordem, como Lutero ensinava que não necessitava da confirmação do batismo, porque todo cristão já recebe o Espírito Santo no batismo, a validade da transubstanciação da Eucaristia. Ele dizia que não muda a substância, apenas para se lembrar de Jesus. O sacramento da unção dos enfermos, porque depende do ministro ordenado. O sacramento da confissão, porque depende do ministro ordenado. Então, Lutero, basicamente, na sua proposta reformadora, deixou 2 sacramentos. O sacramento do batismo, que qualquer cristão pode fazer, e o sacramento do matrimônio, mas com a possibilidade do divórcio. Porque ensinou que o vínculo do sacramento não é até que a morte separe.
Então veja que os pontos que Lutero questiona da reforma são pontos importantes. Só que ofende, só que sai da comunhão. E aí depois, essa resposta ou contra-resposta, ou contra-reforma que a igreja deu, também para a igreja foi importante convocar o Concílio de Trento em 1545, porque existia uma confusão na cabeça dos católicos do que era sacramento e do que era sacramental. Por exemplo, água benta é um sacramental. Consagração das monjas, das freiras, das religiosas, não é sacramento, é uma consagração à vista do reino de Deus. A liturgia das horas não é sacramento, é um sacramental. O que mais? A encomendação dos mortos não é sacramento, é sacramental. Transmite a graça de Deus, abençoa, mas não necessariamente precisa ser sacramento. Então contam, por exemplo, os estudiosos da preparação de Trento, que chegou-se na igreja, alguns mais sabidos, a contar que na igreja existiam 20 sacramentos. Era uma confusão saber o que era sacramento, o que era sacramental. Então, a reforma protestante e depois a contra-reforma, ou a convocação do Concílio de Trento, esclareceu para a própria Igreja Católica o que era sacramento. Então, o concílio começa dizendo: os sacramentos são 7. Quem disser que é mais, seja excomungado. Os sacramentos são 7. Aí, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Pronto, fechou a conta. E aquelas outras bênçãos ou rituais, sacramentos de sacramental, como até hoje existe na liturgia, não precisa ser sacramento. Então, um bom estudo é, por exemplo, você que é aluno, vamos discutir, depois estudar o que é sacramento e o que é sacramental. Um terço que eu abençoo é um sacramental. Uma água que eu peço a bênção ao padre é um sacramental. Porque tem a graça de Deus, tem a bênção, mas não é critério de salvação para ninguém. Então, o concílio ele tinha dupla intenção: condenar os erros do protestantismo e dar uma resposta litúrgica. E a resposta litúrgica do Concílio de Trento está nas ofensas à fé que a reforma protestante tinha feito. Lembrem-se vocês, alunos, a lei da fé é a lei da celebração. Nós só celebramos o que cremos, lex orantes, lex credentes. Na liturgia se ensina que nós não podemos celebrar o que não se crê. Por isso que ao celebrar a fé, nós cremos. E a fé que se celebra é a mesma fé que se professa. No dia que aparecer um padre rezando algo da fé que não existe, não é católico. Por exemplo, nós rezamos pelos mortos, porque cremos na ressurreição de Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou, e nós já veremos de ser os próximos. Mas não porque acreditamos em morto. Nós não invocamos morto, não somos espíritas. Então nós só celebramos o que cremos. E como a reforma tocou em pontos da fé que ofendeu a fé católica, precisava dar uma resposta firme. Então o Concílio de Trento ele é anatemático, ele é condenatório para quem diz o contrário do que a igreja diz. Os sacramentos são 7, assim, assim, assim. Lá diz: quando o ministro batiza, é Cristo que batiza. Quem disser o contrário, seja excomungado. Nas águas do batismo, dá-se a vida nova aos que pedem esta graça. Quem disser o contrário, não é católico. Seja excomungado. Então, essa questão muito séria. Por isso que você só pode compreender o concílio. O Concílio de Trento foi muito rígido. O Concílio de Trento é só litúrgico. O Concílio de Trento não é litúrgico. Dentro de todos os problemas do Concílio de Trento, o problema também está subsistindo na liturgia, mas não era só a liturgia. A igreja não ia convocar um concílio por bispo todo do mundo, os que tiveram que participar na cidade de Trento, só por causa da liturgia. Não foi isso. Como o concílio de 1545 a 1563 e a ameaça de guerras na Europa, muitos bispos não participaram da última sessão. Os que foram tiveram que correr para voltar embora. E a matéria sobre os sacramentos, por exemplo, o casamento, a liturgia, não tinha sido concluída as discussões. Como não tinha sido concluído, disseram assim: deixa para o Papa terminar.
Aí está aí também outro ponto do Concílio de Trento. O concílio não foi encerrado com todos os bispos. E aí jogaram para o pobre do Papa, e o Papa era Pio V. A conclusão, por isso que o concílio termina em 1563, só em 1570 as definições e a publicação dos livros litúrgicos. Quero lembrar, agora voltando para a liturgia. Você se lembra que eu dizia que na liturgia antiga tinha o ordo para o padre, que vai se depor o missal romano, o elenco das leituras, o lecionário do leitor, o antifonário para o cantor, o evangeliário para o diácono, a variedade de livros litúrgicos, porque cada ministro tem seu livro. O padre tem o esquema do ordo, a missa, o leitor tem o lecionário, o cantor tem o antifonário, o gradual, os livros dos ministérios. Antes mesmo da reforma de Pio V, lá na Idade Média, no outono da Idade Média e na Alta Idade Média, foram suprimidos estes rituais e juntos, a partir da Cúria Romana e a reforma de Inocêncio III, em um livro só, chamado Missal Pleno. Quem diz que o Missal Pleno é obra de Pio V, está errado. Porque o Missal Pleno foi obra da Cúria Romana no tempo da reforma de Inocêncio III. O chamado Missal Pleno, segundo os costumes da Cúria Romana, era um missal usado pelo Papa, que vai ser o único livro litúrgico. Nele já tem as leituras, tem o canto, tem o gradual, tem as antífonas, tem os prefácios, tem tudo. Então, eu quero entrar agora neste assunto. O Missal Pleno da Cúria Romana de Inocêncio III, e como é essa liturgia que chega a Trento, o que Trento vai tornar é mais rígido ainda, e o Papa Pio V, São Pio V, depois de 1570, publicou aquilo que se chama o Missal Pleno de São Pio V, ou o Missal Tridentino, ou o Missal da Missa Tridentina, por causa de Trento. Mas o nome mais completo é Missal Pleno, o Missal de São Pio V. Eu queria mostrar aqui para vocês esta edição do Missal Pleno, Missal Romano, de São Pio V. E aí, eu lendo aqui, era de 1570, que foi a publicação do livro, para você perceber uma coisa que só vai de 1570, por exemplo, a 1970, depois do Concílio Vaticano II, que Papa Paulo VI, São Paulo VI, publicou o Missal Romano reformado na reforma do Concílio Vaticano II. Então você conte aí 1570, então 1870, 1570, 1670, 1770, 1870, 1970. Então, o raio de 400 anos, mais de 400 anos, é este missal que vai vigorar na igreja. Se surpreendam vocês, alunos. Nestes 400 anos só teve 2 reformas. E reformas mínimas, que foi a reforma o missal de São Pio V, reformado por São Pio X. O governo de Pio X é lá para 1900. 1900, porque o lema de São Pio X era restaurar todas as coisas em Cristo, e restaurar inclusive a liturgia. Então, as mudanças de São Pio X, que é um dos padroeiros da liturgia católica romana, a reforma de São Pio X, por exemplo, a comunhão das crianças, foram coisas bem pontuais. O canto litúrgico, né? Então, essa reforma de Pio X, e depois, mais para cá, a reforma de Bento XV. Que você tem que compreender se existe o Bento XVI, porque tinha o Bento XV. Porque a pessoa assim, por que é Bento XVI? Porque teve o Bento XV. O Papa Bento XV fez uma reforma litúrgica e missionária. Quando o Papa Bento XV publicou uma carta chamada Maxime Ludi sobre a questão da reforma missionária da igreja. E Bento XV fez também. A autoridade autorizou a publicação Vulgata em latim da reforma de São Pio X. Você podia assim, por que é que tem este tanto? Eu fiz referência
a Gregório VII, a Inocêncio III, a Pio V, depois a Pio X, depois Bento XV. Como é que dá para decorar tudo aquilo que os papas fizeram? Eu também não decorei tudo não, que eu não sou doido. É porque são coisas pontuais. E quem estuda liturgia tem que aprender pelo menos o rumo da coisa, porque senão não vai para lugar nenhum. Então, este missal, eu consegui mostrar para vocês, assim, todo missal, inclusive o nosso reformado, ele existe no meio do missal, o miolo do missal, ele se chama o rito da missa. Então, se você pega aqui, deixa eu ver um jeito aqui de lhe mostrar, que tá difícil. Todo missal ele é organizado da seguinte maneira. No meio, aqui se chama Ordo Missae, o ordo da missa, o rito da missa. É dizendo como é que se celebra a missa. Veja, aqui está o miolo. Tudo que está no começo são as celebrações do Advento, da Quaresma, da Páscoa, as solenidades de Jesus Cristo. Veja o tantinho que é aquilo que se refere a Cristo, ou dentro do ano litúrgico chamamos do temporal, o tempo ordinário. Aí vem o miolo da missa, com a oração eucarística primeira. E aí eu vou procurar agora para lhe mostrar como é que foi formulado este missal e esta missa de São Pio V, que vou falar. Aqui vem o tempo de Pentecostes, porque não se chamava tempo comum, chama-se tempo ordinário depois de Pentecostes, que depois na reforma litúrgica vai se chamar tempo comum. Não se chamava tempo comum, chamava-se tempo ordinário depois de Pentecostes. Aí vem as orações secretas, que o padre reza. E o que eu quero mostrar para vocês é o tamanho daquilo que hoje no missal a gente chama de santoral. Ó, aqui está dizendo próprio de sanctis, próprio dos santos. Olha a diferença. O temporal sobre Jesus Cristo, bem pequenininho. O roteiro da missa. Ó da largura do santoral. Então, se você for caçar santo aqui, todo dia você acha uns 3. Então, por quê? O enriquecimento do santoral, a multiplicidade de festas, de missas votivas, de missa de circunstância, de comemorações, de missa de Nossa Senhora, de missa do Santo Nome da Virgem Maria, de um monte de coisas devocionais que competem com o temporal. Então, uma das críticas ao missal de São Pio V é justamente o volume de devoção. Tem uma missa para cada santo. Se você for ler o nome dos santos aqui, você nunca nem ouviu na vida quem são. Então, virou, porque o conceito do que é a Santa Missa, a missa é uma devoção. Por isso as pessoas faziam promessa de assistir à missa. Eu fiz uma promessa de assistir 10 missas, padre. Até hoje aparece este povo. Eu fiz a promessa de comungar em 5 missas. Ninguém faz promessa com a missa. A missa não é um santo. Não é uma devoção à missa. A Santa Missa é o sacrifício de Jesus Cristo que é oferecido em comunhão. Ele é sacrifício e é comunhão sem nenhum problema. É sacrifício porque é morte, é comunhão porque é festa. Padre Raimundo, a missa é sacrifício ou é comunhão? São os dois. É um sacrifício que se recebe em comunhão. É sacrifício, é piedade, é morte, é contrição. Mas é alegria, festa, procissão, canto, comida, bebida, alegria. A pessoa faz uma confusão. O Concílio de Trento considera a missa apenas como sacrifício. O padre repete os sinais sacramentais como se Cristo mesmo estivesse no Monte Calvário morrendo naquela hora. Então, por isso que é tudo muito silencioso, é tudo muito... Aquele pano que o padre usa aqui, o manípulo, significa o pano para secar o suor de Jesus, o sacrifício dele. As pessoas são tudo muito contritas, o véu na cabeça. O latim, né? Bonito o latim, muito bonito. Não é problema sem latim. Mas é a mentalidade de reproduzir no altar a cena do Calvário.
Por isso que o santo dizia assim, por exemplo, São Pio de Pietrelcina, né? Você vai à missa, você vai assistir o Calvário. Cardeal Fantuchin diz que o Calvário é a missa. Então, se eu estou no Calvário para assistir o sacrifício dele, eu não ouso nem levantar os olhos, nem bate palma, nada, nada. Então, a missa de São Pio V, a missa tridentina, ela é uma missa chamada da mentalidade do sacrifício. Se você for participar um dia, se lembre disso. Você não vai chegar lá sacudindo as mãos que não vai ter, não. Porque é a mentalidade. Como também essa expressão demais, de muita palma, muita levantar mão, que se popularizou na América Latina, também não é a missa. A Santa Missa da Igreja nem é um extremo e nem é o outro. O que a Igreja ensina? Que é um sacrifício. A gente celebra o sacrifício, logicamente, que é o sacrifício de Jesus Cristo, da cruz, que se recebe em comunhão. Por isso que tem procissão de comunhão, canto de comunhão, alegria, júbilo, festa, flor. Porque é uma festa, é uma alegria estar com Jesus Cristo. E ao mesmo tempo a consciência da sua morte e da sua ressurreição. Então, eu estou mostrando o missal de São Pio V para dizer que a primeira coisa que ressalto desta aula, o santoral, o volume de celebração dos santos, da Virgem Maria, de São José, de missas votivas, missas de circunstâncias, comemorações, missa dos mortos, que o padre rezava de paramento preto, é maior, está sobressaltando o temporal. Isto foi um cuidado que o Concílio Vaticano II depois vai passar uma limpa de tirar essas memórias de tantos santos, que a gente não sabia nem quem era, ou, por exemplo, aquilo que o Concílio Vaticano II fez, a reforma dos mártires, da lista dos mártires, tirando muitos mártires que eram apenas lendas, que a gente não sabia nem quem era. Como, apesar de tirar alguns, ainda ficaram alguns na lista. Nós não sabemos quem é São Jorge, de onde é que veio. Nós não sabemos quem é Santo Expedito, não sabemos de onde veio. E tantos outros mártires que eles não estão no cano da missa. Não estão no santoral. São festas populares e deles muitos foram tirados. Porque a procedência, as histórias eram duvidosas. A gente não sabe quem são, onde viveram. Não tem nenhuma ata para dizer quem foram. Ao contrário, por exemplo, de São Sebastião e São Fabiano. Um soldado romano que foi mártir e um papa. Existe uma ata das atas romanas, dos martírios romanos do Império, que diz que mataram um Sebastião. No ano tal, assim, foi denunciado. Então, o martírio de São Sebastião, ele tem documento. Alguns martírios não têm documento. Então, meus amigos, o ordo da missa. Aqui, as partes da missa são as de hoje. Uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística. Agora, não é tão simples como a missa de hoje. Que o padre chega no altar, faz o sinal da cruz e prossegue o rito. Existe uma mentalidade de sacrifício e de pecado. Então, antes do padre, ao chegar ao pé do altar, antes de subir ao altar e beijá-lo, a missa começa lá embaixo. E é o chamado antimissa, é a missa do padre. Então o padre vai confessar seus pecados sozinho, depois é que vem a confissão, o ato penitencial do povo. Então é muito, como a mentalidade é de que é o padre que realiza sozinho, a antimissa, que já começou desde a sacristia, porque para lavar as mãos tem uma oração, para colocar a alva, o símbolo, a estola, a capa, a casula. Tudo tem uma oração de purificação, porque tudo é pecado. Então, por exemplo, lava-me, Senhor, minhas mãos, meu coração, para oferecer teu sacrifício. Ponde-me, Senhor, a estola da tua santidade, do teu sacerdócio. Veste-me, Senhor, com a capa da tua justiça. Para cada pedaço de roupa, para cada peça de roupa que o padre usa, tem uma oração, que é bonito, é piedoso. E aí diz, o sacerdote paramentado ingressa, chega ao altar,
faz a devida reverência e o sinal da cruz dá fronte ao peito em clara voz, dizendo: Em nome do Pai, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Então, deita junto ao peito o manípulo, aquele paninho, aquela estolinha que se usa no braço, pega e coloca junto ao peito e diz a introdução da missa. Entrarei no altar de Deus, introito ad altare Dei, ad Deus qui letifica juventude mea. Entrarei no altar de Deus, ao Deus que dá a minha juventude, ao Deus que me rejuvenesce, ad Deus qui letifica, que alegra minha juventude. Veja que a consciência pode ser o padre bem velhinho e caindo nos pedaços. Entrarei no altar de Deus, a Deus que alegra a minha juventude. É bonito, é muito linda a missa. É uma consciência perfeita. Né? Vocês sabem que hoje, com o decreto do Santo Padre, não é permitido rezar a missa tridentina, mas é muito bonito, é muito piedoso, é muito cheio de contrição. Ó o sacerdote. Entrarei no altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. Depois, alternando com os ministros, este ministro aqui é o respondedor da missa, eu chamo o respondedor. É o cantor, ou o sacristão, ou o coroinha. Alguém tem que responder, não é o povo que responde, é apenas o ministro. Então ele diz o Salmo 42. Judica-me Deus et discernes causa mea de gente no santa. Justifica-me Deus e me livra daqueles que não são santos. Aí o ministro tem que responder. Qui tu és Deus fortitude mea, porque tu és um Deus forte, que alegra os tristes. O que há me verá de me afligir? Aí o sacerdote responde de novo. Emite luce tua, et veritate tua. Dai-me a tua luz e a tua verdade. Então você veja que é o padre e um ministro que responde o Salmo 42. Vou passar para ser mais rápido. Então depois o sacerdote repete a antífona segunda vez, lá no pé do altar. Introito ad altare Dei, ad Deus qui letifica juventude mea. Entrarei no altar de Deus, ao Deus que me alegra a minha juventude. E fazendo o sinal da cruz diz: Aiuntoro nostro et Dominus nostris, qui fecit cielo et terra. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus. Adiuntoro nostro et nomine Domini, qui fecit cielo et terra. Então, e essa parte que responde também, depois junta o manípulo em profunda inclinação, o padre confessa os pecados. Confessa os pecados. E confesse-o dizendo: Confite Deus onipotente, beata Maria sempre virgine, beato Michele Arcangele, beato Giannis Baptiste, santi apostoli Petro et Paulo, omnis santis et vobis frates. Confesso a Deus onipotente, a Beatíssima Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo, a São João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo, omnis, a todos os santos et vobis, e a vós, frateres, a vós, meus irmãos, qui peccavidis nimis costationis verbos et opere, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e por palavras e obras. Permanece, bate no peito, percute sipi pertus te, dizendo: mea culpa, mea máxima culpa, ideo preco beata Maria sempre virgine, beata Michele Arcangeli, beata Joanes Batista, sanctus apóstolos Pedro et Paulo, omnis santis et vobis fratres, orare pro mim, ad Dominus Deus nostrum. Entendeu aí? Minha culpa, minha grande culpa, e peço e de preco a Santa Virgem Maria, a Beata Virgem Maria sempre Virgem, a São Miguel Arcanjo, a São João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo, a todos os santos e a vós, meus irmãos,
orem por mim ao Senhor nosso Deus. Então, o ato penitencial ele era bem enriquecido, depois foi tirado Nossa Senhora e o santo, né? Ficou mais simples. E o ministro responde, porque não precisa o povo responder, né? Misericórdia tua, onipotente Deus, et dimitis peccatus tui, peducambus et vita eterna, né? Essa parte que hoje é o padre que dá, né? Antes do padre dar a absolvição comunitária, aquela confissão, absolvição da missa, era o ministro que dizia uma parte. O sacerdote se levanta e diz amém, né? O sacerdote diz amém e erite-se, e levanta-se. Depois o ministro repete. Veja que isso aí era só o padre. Agora é o ministro que repete. Repete a confissão e o sacerdote é que responde para ele, né? O sacerdote diz: Miserato vestes onipotente Deus, et dimitis peccati vestris, peducambus et vida eterna. Deus perdoe vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Então, uma vez o padre se confessa e o ministro diz. Outra vez o ministro diz e o padre trocando assim. Então, dizendo o sinal da cruz, o padre dá as indulgências. Indulgência, absolvição e remissão dos pecados nossos. Tribuatos nobres, onipotentes, misericórdia, Dominus. Amém. E se inclina de novo para dizer as orações secretas. Isso aí tudo é chamado a antimissa. A antimissa. Veja que o ato penitencial é separado do Kyrie eleison. São dois cantos. É um ato penitencial e um Kyrie eleison. Depois foi que inventado de misturar. Então, depois o sacerdote ou o coro, os cantores canta, ou o sacerdote deve dizer Cristo eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que não é latim, é grego. É grego. Então, depois disse o glória, normalmente, né? Disse o glória, glória in excelsis Deo, et in terra paz omnibus bone voluntatis, laudamus te, beneditimus te, adoramos te, glorificamos te, graças habemus tibis proptus manias gloria tua, Dominus Deus recti celis, Deus Patris onipotente, Dominus Filis, unigenitus Iesus Christi, Dominus Deus agnus Dei, Filis Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sucipit deprecatione nostra, qui sedis, et desta Patris miserere nobis. Quoni solus sanctis, quando solus Dominus, quando solus Altissimi, Iesus Cristo, quando Santo Espírito, em glória de Deus Patri. Amém. É o glória normal, do jeito que a gente canta hoje, né? O glória a Deus nas alturas. E de aqui, aí sim, o padre vai ao altar, beija o altar no meio, vira-se para o povo e diz: o Senhor esteja convosco, Domino vobisco, e o povo responde, ou o ministro, et com espírito tu. Et com espírito tu, e com o teu espírito. Então a resposta é: o Senhor esteja convosco, Domino vobisco. O Senhor esteja convosco, com vocês. E o povo ou o ministro responde ao padre: e contigo, e com o teu espírito. Não é como hoje, né? A gente diz assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. É a oração normal do dia, né? Oração. Aí vem, gente, a leitura, a primeira leitura e o gradual, que é o salmo ficou só um verso, ou dois, e a resposta. Então, os salmos praticamente desapareceram da missa. Foi um sofrimento. E nos dias festivos, logicamente, tem a segunda leitura também, que é as epístolas de Paulo e os outros apóstolos. Veja que é o padre que lê, porque se alguém lê na língua do povo, para o povo saber o que diz, o padre tem que ficar lá no altar lendo na língua que está no missal, porque não existe mais o lecionário. Somente lá depois de uns 300 anos, quase já chegando no final do período de Trento, é que vai se começar a ler as leituras na língua do povo. Mas o padre continua lendo em latim. Então aqui as leituras estão no missal, as leituras da missa.
no mesmo livro do padre. E aí vem, né, a proclamação do evangelho, se tiver diácono, pede a bênção, que o padre dá a bênção, o diácono deve dizer, Jubi Domine benedicere, dai-me tua bênção. E aí o padre abençoa o diácono, como até hoje é assim, né? O Senhor esteja no teu coração e nos teus lábios, para que possas anunciar com dignidade o seu evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o diácono estiver na missa, pede a bênção ao padre. Se for o bispo o presidente, não importa. Tanto faz ser o diácono para pedir a bênção, como também o padre pede a bênção ao bispo. Padre Raimundo, se for 2 padres rezando na missa, o padre não pede a bênção ao outro padre. E agora vocês me surpreendem que o dia desse eu vi, na Capadócia, 2 diáconos celebrando, um pedindo a bênção ao outro. Rapaz, eu fiquei assim, foi mole. O diácono foi lá onde estava o outro diácono, celebração da palavra, e pediu a bênção ao diácono. Eu não vou nem dizer nada onde foi. Vocês que estão nessa aula, vocês querem saber que tudo enquanto de mundo de liturgia, da liturgia da diocese, ou eu vejo ou o povo manda me dizer. As aberrações que acontecem, né? É incrível, né? Tem hora que eu peço até perdão a Deus, que eu acabo pecando de tanta coisa que eu vejo. Eu vou passar porque eu só queria fazer referência agora. A homilia não é obrigado a fazer dentro da missa, pode fazer fora, ou no fim, porque não é homilia, é sermão, né? Você lembra da palavra sermão? E aquele púlpitozinho separado do altar? Se você está na igreja velha, tem um púlpito lá em cima trepado, ou de madeira no chão, separado do povo, separado do altar. Não é o ambão o lugar da homilia, porque não existe homilia, existe sermão. Até hoje o mais velho assim, bora ouvir o sermão do padre? É do tempo, da mentalidade disso aí. O que eu queria mostrar agora é que nos 400 anos da Reforma Tridentina, só existe uma oração eucarística. Só. Somente só. Não tem outra coisa. O padre, o pão e o vinho já estão do lado do altar, ele coloca no meio, estende, apresenta a Deus. As orações presidenciais são ditas em voz alta. As orações secretas, o padre diz só para ele, mas quando chega na oração eucarística, ninguém escuta o que o padre diz. Nem é oração secreta, nem é oração pública. É chamada sub voce, meia voz. Dizia-se a igreja de Trento que a Eucaristia deveria ser celebrada em voz baixa. Hoje o concílio diz assim, o Vaticano II, estas palavras sejam ditas de forma clara e audível. Então está mandando o padre abrir a boca, para as pessoas escutar as palavras da consagração. Em Trento não era assim. Era dita em voz bem baixinha, que o povo não escutava. E eu penso que não tinha microfone, né? Daí nasceu o costume de quê? De tocar o sino para saber a hora que já tem a hóstia consagrada. Porque o padre reproduzia no altar, lá no altar, né? Rezar a missa bem direitinho, bem silenciosa, bem piedosa. E o povo de Deus não sabia o que está acontecendo. Então, para saber que já tinha a Eucaristia e precisava adorar a Eucaristia, se tocou as campainhas, os sinos da missa. Até hoje está o sino maravilhoso, né? Quando não tem um sino, você parece que falta alguma coisa. Eu gosto muito do sino. Mas veja que ele não tem mais... É apenas um sinal, porque todos já estão vendo a Eucaristia. Daí também aquele velho costume de levantar a hóstia santa para as pessoas ver a hóstia. Feliz de quem via a hóstia, porque já era satisfeito, né? Porque como tinha medo de comungar, ver a hóstia já era grande coisa. Então, a consagração é feito uma repetição dramática do sacrifício de Jesus Cristo. Então, o padre se benze muitas vezes, tudo que vem para o culto é exorcizado, beija muitas vezes a mesa, porque é uma reprodução piedosa do sacrifício. Então, por exemplo, ele parte o pão com muito zelo. E é bonito, é piedade. Eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo que é a mentalidade.
Você sabe que o sacerdote, depois de tocar na hóstia santa, as suas mãos que pegaram na Eucaristia, onde subsistiu algum fragmentozinho do pão, o padre deve permanecer com os dedinhos assim, até o fim do sacrifício. Então o padre que dizia a reza assim, depois que pega a hóstia santa, com seus dedos que tocaram, ele tem que permanecer o resto da missa com esses 2 dedos desse jeito. Vocês já viram o padre rezar a missa desse jeito aqui? É daí que vem essa mentalidade. Então, a mãozinha assim, o dedinho assim, né? Então, como tem aquela mesa da comunhão, aquela porteirinha que separa o presbitério da assembleia, quando for na comunhão, quem for comungar, é só chegar ali naquela mesinha da comunhão, se ajoelhar e comunga a Eucaristia. O padre dá a comunhão. Então, assim, é mais fácil a parte da liturgia eucarística, porque não tem procissão de oferenda, que se acabou na missa tridentina, a procissão da oferenda, das pessoas trazerem pão e vinho. Porque quem leva no começo da missa o cálice com pão já é o padre. Então acabou a procissão da oferenda. Logo, não tem procissão para dar dinheiro também não. Quem quiser dar, dê depois, ofertas votivas, doações. Mas não é rito da missa fazer a procissão das oferendas. Decorre a consagração e é uma oração só, sem resposta. Não sei se você sabe, mas as orações eucarísticas do Missal Romano, A1, A2, A3 e A4, elas não têm resposta. A quinta foi feita para o Brasil, né? É nossa, do Brasil. E aquelas outras são de circunstâncias especiais. Meus irmãos, se você for para a missa em qualquer lugar do mundo, não tem resposta à oração eucarística. Santificai nossa oferenda ao Senhor, santificai e reunir vosso povo, lembrai, Senhor, da igreja. Esta riqueza das respostas eucarísticas é da igreja do Brasil, Então, se você for qualquer dia em outro lugar do mundo, a missa não vai ter a resposta, né? E nem se preocupe com isso, que a Santa Missa está valendo do mesmo tanto, né? Então, a gente tem um esforço das pessoas participarem da liturgia e responder à liturgia. Mas, no entanto, na missa não tem a resposta das orações eucarísticas, apenas do Brasil. E aí eu quero, assim, a comunhão e depois a bênção final. O padre dá a bênção final, de frente para o povo. E aí vem uma coisa, assim, muito própria da missa tridentina. A proclamação de um outro evangelho. No fim da missa se proclama o evangelho do prólogo de São João. Toda missa se proclama o evangelho de São João, capítulo 1. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e ele era Deus e se encarnou no meio de nós. Aqui no missal já tem o evangelho, que o diácono se te represente e proclama o evangelho do fim da missa. Então, existe uma antimissa e existe um pós-missa. Já pensou? Um antimissa e um pós-missa. E ao padre, depois, o diácono deve dizer a saudação, né? Benedicamus Domino, o padre fala, né? Deo graças, graças a Deus, demos graças a Deus. E o diácono deve despedir o povo dizendo, et mista est, a missa terminou. Cantado ou rezado, né? Então, o diácono, na missa tridentina, ele tem mais funções do que na nossa missa reformada. Meus queridos amigos, quero terminar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu desejo de meu coração que esta explicação muito rasa, me desculpe, não dá para explicar tudo, porque por cada língua, né? Por cada língua aqui, eu lendo aqui para vocês, está tudo no latim, não está em português. Não é tão fácil, mas dá para entender o rito. Pelo menos o rito, o rumo dá de entender. Estes movimentos hoje que desejam voltar à missa antiga, né? Eles chamam a missa de sempre. Eu sempre digo assim, se for para voltar para o começo, para a missa de sempre, vamos voltar para o começo, não vamos voltar para o meio do caminho, não. Nós estamos em 2022. Vamos voltar à missa tridentina, missa de sempre. Esses grupos tradicionalistas da igreja, eu sempre digo, vamos voltar para o começo, vamos voltar para a Páscoa de Jesus Cristo, não vamos voltar para o meio do caminho, não. Porque para você voltar para o meio do caminho, você para no meio do caminho. Então, meu respeito, minha consideração à igreja, à reforma do concílio, amo o concílio de Trento,
São Pio V, um grande santo, a gente respeita, estuda, conhece, e aí a gente só é ignorante se não estudar, né? Se não conhecer. Mas digo, os séculos que vieram antes, 400 anos no meio aí, a Reforma de Trento. Depois veio o Vaticano II, que graças a Deus restaurou muita coisa. Voltou muita coisa como era lá na liturgia romana pura. A missa de frente para as pessoas, a palavra de Deus, a mentalidade da participação, da comunhão. Então eu digo para vocês, nosso respeito à Reforma de Trento, mas a liturgia do Concílio Vaticano II está mais perto daquilo que foi a Santa Missa do começo da Igreja, do que a missa de São Pio V. Deus abençoe, muita paz, tudo de bom nessa nossa aula de hoje, que hoje não tem exercício.